everybody! Tudo bom, gente? Aqui é a Prof. Selma. Voltei para dar mais dicas de inglês e hoje eu vou falar sobre erros que são cometidos com frequência por brasileiros. Então, algumas palavras, às vezes expressões. Vamos lá começar para vocês não errarem mais, né? Aqui, a primeira palavra aqui, que muitas vezes acabam usando errado. Então, cereal é cereal, tá? E a pronúncia é cereal. Tem que enrolar um L no final. E eu dei aqui um exemplo para vocês. My favorite cereal is Cheerios. Então, o meu cereal favorito é Cheerios. Então, muita criançada gosta de Cheerios porque é assim, formato assim de bolinha e, sei lá, eles acham divertido. E também cheer significa saúde, então assim, dá aquela ideia de alegria. Agora, a outra palavra é series, ok? Então significa série e pode ser no singular e no plural. Eu escrevi aqui, ó, series, singular ou plural. Então, se você quiser fazer um plural, não precisa colocar mais um S e no singular não vai me tirar o S, ok? É singular e plural. Series. Então eu coloquei um exemplo. My favorite series is Walking Dead. Então, o meu seriado predileto é Walking Dead. Então, teve um cara, né, que tinha recém-chegado aqui nos Estados Unidos e o colega dele perguntou assim, What's your favorite cereal? E ele estava indo lá no mercado e o cara falou assim, Walking Dead. Aí o cara achou engraçado, que ele achou que estivesse perguntando do seriado. Então, não vão errar, ok, gente? Ó, cereal and series. Outro exemplo, napkin, que é guardanapo, e kidnap, que é sequestrar, é um verbo. Então, tá vendo que assim, as letras são as mesmas, só que ela é invertida, as sílabas são invertidas. Então, eu coloquei um exemplo com napkin, guardanapo. Could you pass me the napkin, please? Então, você poderia me passar o guardanapo, por favor? E no outro aqui, the CEO was kidnapped by gang members. O CEO foi sequestrado, kidnapped, tá no passado, kidnapped, by gang members. Então, por membros da gangue, ou pela gangue, né? Como a gente falaria no português. Vou ler novamente. The CEO was kidnapped by gang members. Então, kidnap é um verbo que significa sequestrar. Agora vamos partir para o exemplo analisando closer e closed. Então, eu coloquei duas figuras aqui. Na primeira, na A, close, que é perto, ou também significa verbo fechar, mas aqui no caso é uma palavra que significa close, ok? Então, perto. E na figura B, closer, que significa mais perto ou mais próximo. Aí eu coloquei um exemplo. The dog is closer in picture B. Então, o cachorro está mais perto ou mais próximo na figura B. Então, tá vendo? Aqui ele está próximo e aqui ele está muito mais, está até em cima do dono. Aí eu coloquei aqui. It is closer. Então, está mais perto, né? E o it é o pronome da terceira pessoa no singular, que significa ele, ela ou isso, mas é neutro. Então, é para animais e objetos, e não para pessoas. Ok? Então, está mais próximo. Agora, no outro exemplo. The store is closed. It is closed. Então, a loja está fechada. Aí, enfatizando, está fechada. Tá vendo a loja aqui? Pois é. Por que que eu coloquei o exemplo it is closed e na parte de cima it is closer? É que se você estiver usando esse tipo de construção, fica mais difícil para as pessoas entenderem se estão falando closer,
que é mais próximo, mais perto, ou closed. Aí, teve um cara que estava na estrada no carro, baixou o vidro e perguntou para uma pessoa, né, fica longe a farmácia? Né? O cara falou assim, it's closed. Aí ele pegou e continuou no carro, achando que o cara estava falando que era perto. Então, preste atenção, closed tem som de Z, fechado. Closer tem som de S, significa mais perto. Aí, quando o cara chegou lá, obviamente, a farmácia estava fechada. A última dica de hoje vai ser sobre a diferença das palavras minor e small. Tá aqui, ó. Ok? Então, minor, coloquei aqui, significa menor de idade. Então, eu coloquei aqui, menor de 18. E um exemplo, minors can't drink alcohol. Então, menores não podem beber álcool. Então, menor de idade, ok? E aí, eu coloquei alguns tamanhos de camiseta aqui para vocês. Então, small, pequeno, medium, médio, large, grande, extra large, que é o extra grande, é o GG. Bom, deixa eu primeiro te dar um exemplo. I want to buy a small t-shirt. Quero comprar uma camiseta pequena. T-shirt é camiseta, ok, gente? Se for só shirt sem o T, é camisa. Bom, aí teve uma pessoa que foi à loja e ela estava olhando assim as camisetas, tal, né? E falou assim para a atendente, pegou uma camiseta média e falou assim para ela: I want a minor. Eu quero um menor, mas aí no caso é um menor de idade, então ela devia ter falado I want a small, né? E porque eu acho que ela não estava achando um tamanho pequeno. E a pessoa assim olhou para ela assim, esquisita, né? Achou esquisito. O que que ela está falando? Estou entendendo certo, né? É pedófilo, né? Enfim, não vamos cometer o mesmo erro, né, gente? Então, minor, menor de idade, small, tamanho pequeno, ok? Bom, era isso que tínhamos para hoje, mas eu vou aproveitar a aula para falar para vocês como é que se traduz alguns termos usados no YouTube. Então, inscreva-se, é subscribe, né? O positivo, eles falam thumbs up, ok? Thumb é dedão, então up para cima, positivo. Compartilhe, é share. O sininho das notificações, então a palavra notificações é notifications. E comente no imperativo é comment. Mas se você só escrever assim, comentários, aí seria comments com S no final. Ok, gente? Era isso para hoje. See you next time. Bye!